que Jesus é exemplo de caráter, que Jesus é exemplo de fé, que Jesus é exemplo de abnegação, de empatia, de ajuda ao próximo, que Jesus é exemplo de ser humano, a gente já sabe. O que eu quero falar nesse vídeo é uma outra característica de Jesus que poucas pessoas se atentam, mas que também é maravilhosa e pode nos ensinar muito. A mente estratégica de Jesus. Planejamento, organização, engajamento e muito mais. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e como nós podemos aprender com o mestre. Eu sou Luciano de Toledo, formado em psicologia, terapeuta há mais de 14 anos. Você está no canal Renove a Mente e essa é mais um vídeo da série Análise Psicológica, Personagens Bíblicos. Será que Jesus perdia tanto tempo como nós perdemos tempo hoje? Será que Jesus ficava perdido também com relação ao que fazer ou ao que deixar de fazer? Será que Jesus priorizava coisas erradas? Quando nós analisamos os evangelhos, nós vamos ver um Jesus que não vivia de improviso, mas um Jesus organizado, que sabia de fato o que precisava ser feito, que agia com intencionalidade e também agia com muita, mas muita eficiência. Vamos entender aqui como Jesus aplicou princípios de planejamento, de administração, princípios que nós devemos hoje ter na nossa vida para atingirmos bons resultados. É indiscutível os resultados de Jesus. Nós somos resultado do que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Então vamos para 3 evidências da mente estratégica de Jesus que pode nos ajudar no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja no ministério, enfim, em todas as áreas. E a primeira coisa que a gente vê é a clareza que Jesus tinha do propósito e um foco absoluto no que ele precisava fazer. Ou seja, Jesus não se distraía, não perdia o foco. E Jesus sabia o que precisava fazer de fato. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 38, Jesus disse que desceu do céu com uma missão, que era cumprir a vontade daquele que o havia enviado. Jesus ele recusava essas distrações. Teve determinado momento que tentaram fazer dele um rei, mas ele recusou isso. E tudo isso nos ensina que nós devemos, primeiro, saber de fato o que temos que fazer. Tem pessoas que dizem assim: Luciano, eu preciso descobrir o meu propósito. Eu não sei por quê, para que eu existo. O propósito é uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas acreditam que o propósito é algo que ela precisa alcançar lá na frente, que ela precisa estar mais perto do que nós imaginamos. O propósito é aquilo que você pode fazer dia a dia, que está fora apenas de olhar para si. Vai muito além de olhar apenas para si. É ter um olhar para o outro. Quando eu falo para fora, é justamente ajudando as pessoas primeiro ao nosso redor. Não adianta uma pessoa querer conquistar o mundo se ela não conquista as pessoas que trabalham com ela. O propósito começa por pequenas coisas. E quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus e da sua palavra, mais Deus revela esse propósito. Ninguém consegue saber com clareza, ter um mapa montado da vida, do que fazer, do que deixar de fazer, para onde ir. Não, simplesmente devemos viver como bons cristãos e não se perder nas tantas distrações que tem nos dias de hoje. Eu acredito que nos dias de hoje, atualmente, o maior problema dos cristãos é a distração. Ele vai perdendo tempo com consumismo, com rede social, com tantas coisas que vão ficar, que não fazem parte desse mundo que é o nosso mundo, que é o porvir. Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que é o quê? É ter a clareza
do porquê estamos aqui. E o porquê estamos aqui é para servir, é para sermos luz, é para anunciarmos a Cristo e focarmos nisso. E outra evidência dessa mente estratégica de Jesus era o planejamento a curto, médio e longo prazo. Jesus escolhe intencionalmente 12 discípulos e faz desses discípulos líderes. Jesus não faz tudo sozinho, não. Ele treina pessoas, ele capacita pessoas com muita paciência, porque esses homens eram homens simples, cometem erros, enfim. E Jesus, com muita paciência, vai treinando, vai capacitando e num determinado momento Jesus envia esses homens para dar continuidade na sua obra. E a gente pode observar que, primeiro, Jesus ele capacita pessoas. Hoje em dia, é muito comum nós vermos pessoas muito centralizadoras, líderes centralizadores, pastores centralizadores, gestores centralizadores, e que não treinam, que não capacitam, que querem pessoas prontas. Isso tudo é um erro. Tem que haver um investimento nas pessoas, tem que haver uma capacitação, ou, como a Bíblia diz, um discipulado. Para que resultados grandes aconteçam futuramente, eu devo já me organizar agora e ter um planejamento. Eu devo começar a capacitar, treinar, para que a médio prazo eu comece a colher os frutos que eu quero colher. As coisas não acontecem de uma hora para outra. O grande problema é que nós vivemos numa sociedade tão imediatista que nós nos esquecemos que precisamos plantar para colher. Queremos tudo no nosso tempo e na nossa hora. E isso não acontece. Ou seja, nós temos que ter um planejamento que envolve onde estamos e onde queremos chegar, como devemos caminhar. Esse planejamento ele é estático? Não, ele pode até mudar durante o caminho, pode acontecer muitas outras coisas, mas nós devemos ter pelo menos uma rota traçada para avançarmos. Se eu quero crescer numa determinada área, o que eu tenho que fazer? Talvez eu tenha que estudar, talvez eu tenha que dar passos para que futuramente eu colha esses frutos. E nisso a gente vê que Jesus ele foi muito assertivo, porque nós aqui somos resultado dessa obra, desse discipulado que começou lá atrás com 12 homens. Lá no Evangelho de João, no 2º capítulo, Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Também ele diz: importa que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus nem se antecipava e nem se atrasava. E a terceira grande característica de Jesus que eu observo é a sensibilidade de Jesus, tanto ao tempo quanto ao caminho, a rota certa que ele trilhou. Cristo tinha uma hierarquia clara do que era mais importante para ele. E ele seguia este caminho, priorizando o que de fato era necessário ser priorizado, como, por exemplo, as curas, as pessoas, as vidas, as restaurações que ele promovia na vida, enfim, em toda esta trajetória existia uma prioridade. Qual era a prioridade? Pessoas. O que falta, às vezes, para um bom líder é saber o que de fato é mais importante. Todos nós temos um caminho a trilhar todos os dias. E nesse caminho, o que é mais importante? Jesus curava aqui, Jesus multiplicava o pão ali, matava a fome, Jesus fazia tantas grandes obras, Jesus se importava com uma pessoa que havia cometido um pecado, Jesus restaurava a vida de outra, enfim, havia uma prioridade. Tinha uma caminhada e durante esta caminhada Jesus ele tinha prioridades, ele sabia o que era mais importante. E a minha pergunta para você é: o que é mais importante no seu dia a dia? Como você consegue administrar o seu tempo para priorizar aquilo que de fato é mais importante? E eu acredito que mais importante é pessoas. Comece pelas pessoas da sua própria família. Comece pelas pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho. Comece pelas pessoas que
são clientes, são fornecedores que estão na igreja que você frequenta, você não deve perder o foco do caminho que você trilhou ou traçou, mas durante esse processo tenha muita clareza quais são as prioridades, o que é mais importante. É interessante que de repente sobra um tempo na sua agenda, no seu dia a dia, na correria do seu dia a dia. Nesse tempo que sobra, o que você faz? Não que a gente não tenha que descansar, porque também a gente vê Cristo descansando. Mas nós também temos que levar em consideração que não podemos descansar a todo tempo. Não podemos entrar de repente num hobby ou numa rede social, num celular e ali ficarmos. Não que nós não devemos ter essas coisas, sim, mas tudo isso tem que seguir um planejamento, tudo isso tem que seguir uma hierarquia do mais importante para o menos importante. Então é isso, tenha muita clareza desse propósito que Deus tem, e não tem a ver com coisas muito grandiosas do futuro não, é o dia a dia. Planeje-se, faça com intencionalidade o que você precisa fazer, comece a plantar hoje para colher lá na frente. Aprenda a dizer não para tantas distrações e invista muito tempo em pessoas. E não se esqueça de, assim como Jesus, recorrer à oração e ter essa conexão com Deus, tenha você também uma conexão clara, direta com o nosso Pai, com Deus. Então, essa é a mente estratégica de Jesus que nós podemos adotar no nosso dia a dia para melhorar a nossa vida, a nossa performance e, enfim, todas as áreas. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Se você gostou, compartilhe com quem você quiser. Não se esqueça de deixar o seu like e, se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu fico por aqui. Renove sempre a sua mente.